eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Para começar, em nome do Senhor Jesus, toda indiferença quando a gente estiver lendo a Bíblia, no nome de Jesus, você que está lendo um livro falando sobre maconha, uma coisa que não interessa, estamos falando de Deus, é mesmo? Que é a palavra de Deus. Se a gente encarasse Deus, e a pessoa se faltasse a respiração a todo momento, faltasse o ar, a gente não conseguisse respirar, aí se pensasse em Deus, aí se voltasse a respiração, quem é aqui que ia esquecer de pensar em Deus? Ninguém. Ia ser um desespero total durante o dia todinho, todo mundo pensando em quem? Mas essa é a realidade. Ele que mantém a gente respirando. Acabamos de ler. É verdade. Eu teve uma época que, 16, 17 anos, que eu ajudei a matar porco. Eu ia na feira ajudar a vender. Eu participei disso. Quando estava limpo, sem nada por dentro, pendurava no ferro, depois o machado abria o porco de cima a baixo, fazia assim, ó. O porco totalmente exposto. Assim é o que a palavra de Deus faz com a gente. Abre tudo e deixa a gente exposto. Amém? Bem exposto. Eu estava pensando em Adão e Eva, que eles tinham intimidade com Deus, aí entrou o pecado. Aí a Bíblia diz que Deus apareceu a eles no jardim e eles se esconderam. Logo depois se esconderam. E Deus passeando, perguntou, onde estás? Eles se esconderam, porque era a presença de Deus. Então, quando eles sentiram a presença de Deus de novo, eles se esconderam. Já é algo de bom com os dois, porque eles sabiam que não podia ficar na presença dele, por isso que se esconderam. Antes do pecado, a vontade. Mas quando o pecado entrou, veio a vergonha. Eles sabiam que não podiam mais, por causa da desobediência, causou a separação. Amém? E estraçalhou toda a humanidade. Somos herdeiros de Adão, a natureza adâmica. Queira ou não queira, é o que diz a Bíblia, e pelo que eu vejo e pela minha vida, eu vi que é verdade. Amém? Mas graças a Deus, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz que a solução viria, que a semente da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Amém? Que a serpente estava envolvida lá. Então, o cordeiro prometido em Gênesis 3,15 é o cordeiro que João falou, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Graças a Deus. Amém? E depois Satanás foi vencido na cruz do Calvário. Nossos inimigos foram vencidos. O inimigo que estava aqui dentro foi vencido. Em Cristo Jesus, esse inimigo é vencido. Em Efésios diz que a nossa vontade, nossos pensamentos, o mundo, a influência do mundo, a influência de Satanás, aquela desgraça que fala ali em Efésios 2, do 1 ao 3, vivendo de acordo com a nossa vontade, fazendo a vontade dos pensamentos e por natureza filhos da ira. Então aquela desgraça lá, por nós a nossa vontade, significa que a nossa vontade inimiga nossa. Então são tudo inimigo, o adversário, Satanás, inimigo. E nós, a Bíblia diz que nós nos tornamos também inimigos de Deus.
inimigos de Deus, e nós temos uma alma eterna, criada pelo Deus invisível, e nós já nascemos adoradores. Então os atenienses aqui sabiam que falavam de um Deus, só que a Bíblia diz aqui, Paulo fala, eu vi um altar, eles adoravam vários deuses, mas tinha um altar lá, que eles passaram, tipo uma procissão, e Paulo viu que estava escrito lá, ao Deus desconhecido. Então eles estavam exaltando um Deus desconhecido, que eles não conheciam, mas sabia que existia, que falavam, ao Deus desconhecido. Aí Paulo fala, eu vi o altar escrito ao Deus desconhecido, é esse que eu prego. Aí depois vai falar, eles não conheciam, aí depois Paulo vai falar quem é esse Deus, falou para eles, é ele não precisa disso aí, nada que vocês estão fazendo, porque é ele que sustenta todas as coisas, foi ele que de um só casal criou todas as coisas, é ele que dá a respiração e a vida, e ele tateando pudesse, para que tateando pudesse encontrar, o Deus agiu para que a gente, tipo um cego, pudesse encontrar ele, ainda que não está distante de nós, porque nele nos movemos e existimos. Então toda a vida, a causa primária de toda a vida é Deus. Amém? Nele, em Deus, todos os seres humanos na face da terra, até os separados, só estão vivos por causa de Deus. Só estão respirando nesse exato momento por causa de Deus. Só existe respiração por causa de Deus. Não é por causa do marido, não é por causa de quantas faculdades tem, o que tem no banco, a conta bancária, se está muito alta. Não é, porque não tem como evitar a morte. O dinheiro, seja lá quem for, os méritos humanos, não tem como manter alguém respirando. Não tem. Nele nos movemos e existimos. Bem? E ele diz que não cai um pardal no chão sem a vontade dele. Jesus passando e queriam pegar, não conseguiam, porque não era chegada a sua hora. Joga esses homens na fornalha lá, não morreram. Joga esse homem na cova dos leões, o leão não pegou ele. Isso é Deus, amém? E toda a revelação dele é para nós entendermos quem ele é. Crê em Deus? Crê. Faz bem, até os demônios creem. Então, nós ide e ensinai. Eu estou aprendendo. Deus me revelou essa mensagem e eu ia falar assim, então, já não deu tempo ontem. Aí eu falei, deixa para domingo. Aí, então o domingo é certo. Eu falei, não, pô. Então é hoje. Amém? Eu não sei o domingo, eu sei que eu estava em casa hoje. Então é para hoje. E nós precisamos. Amém? Conhecer que o pecado, depois conhecer ele, o pecado. Adão e Eva reconheceu logo que do jeito que estava não podia ficar perto dele. Então nós nos tornamos inimigos de Deus. E o Espírito Santo convence isso. Nós acabamos de louvar, mas não adianta louvar sem o entendimento. Porque, os atenienses, ao Deus desconhecido, ele se fez conhecer em Cristo. Não tem como. Jesus é a revelação para eu poder conhecer Deus, com quem eu estou lidando. Amém? Para gerar um temor. É ele que me mantém respirando. Ninguém me amou tanto assim. Ninguém morreu por mim. Pagou um preço, a dívida que eu tinha, que eu nem sabia. Como é que eu passei a saber que a minha dívida não tinha como pagar? Assim é quem? Todos nós. Ele pagou a dívida do mundo todo. Pela fé, a dívida é quitada. Então, o pecado, quando
peca contra Deus, não é só desobediência, se voltando contra Deus, o sustentador de todas as coisas. Só Ele, porque a Bíblia diz, não dou a outra a minha glória e nem a imagem de escultura a minha honra. Eu sou o Senhor. Amém? Eu que sou o Senhor, eu que criei e sustento todas as coisas. Ele é dono por direito, por ser o Criador, sustentador da vida. Amém? Então, por isso que a salvação é pela graça, por meio da fé, e nada vem de nós, é um dom de Deus, é um presente, para que ninguém se glorie, para que ninguém pense em mérito próprio, não tem como. Todos os miseráveis, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Mas ele é homossexual e você é mentiroso. O mentiroso não pode tacar a pedra, porque precisa do perdão também. Seja lá quem for, ele veio salvar o mundo todo. Tem alguém respirando, Deus que mantém respirando. Então tem chance. Qualquer sentimento contrário é um inimigo que está dentro de nós. E nós nos tornamos inimigos de Deus. Há uma inimizade do ser humano com Deus. Cristo Jesus é a paz. Amém? Todo sentimento ruim dentro de nós, ali está a inimizade com Deus, porque é esse sentimento que é expressado. Isso significa pecado. Por isso que Jesus, em Cristo Jesus, tudo se fez novo. Todos os meus sentimentos mudaram. O que eu queria antes, não quero mais. O que eu desejo agora está de acordo com Cristo. Estou enviando Timóteo, Paulo falou. Estou enviando Timóteo, porque só ele se preocupa verdadeiramente com o estado de vocês. Com a alma. O estado da alma, Timóteo, porque os outros não, os outros só buscam o que é seu e não o que é de Cristo, que é de Cristo a alma, que Ele veio salvar. Amém? Então eu já falei chorando que são inimigos da cruz de Cristo, inimigos da cruz. Pessoas no Evangelho que Paulo relata que são inimigos da cruz de Cristo, que busca só o que é seu e não o que é de Cristo. Amém? E o Senhor, em nome do Senhor Jesus, Ele veio para eu conhecer Deus e para eu poder falar assim, Abba, Pai. Amém? Esse mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia diz de Deus, sabe qual é a intenção do Espírito? E é o Espírito que, segundo Deus, no padrão do Senhor, intercede por nós. Amém? E o Senhor diz para Israel, lá no Antigo Testamento, para que aquele que usar o nome de Deus em vão, ele é um maldito, está sob maldição. Quem usar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus, porque no Antigo Testamento, o que acontece? Quando clamar uma divindade é trazer aquela pessoa para a causa. Então, quando eles falavam em nome de Deus, é trazendo a santidade de Deus, a pureza de Deus, o poder de Deus para uma causa. Então, trazer o nome de Deus por uma causa injusta está sob maldição. Trazer o nome de Deus tem que ser por uma causa justa, porque senão ele não se encontra, porque ele não atua na mentira. Amém? E a Bíblia diz isso. Israel, quando pecava, pecando, então o Senhor castigava
que ele não tolera isso, sabendo a verdade, fazendo coisas estranhas, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus. Então, Deus punia, destruiu. Está escrito tudo na Bíblia. Amém? E usar o nome dele, eu tenho que estar aqui pregando no nome de Jesus. E já viu quantas vezes no Novo Testamento a Bíblia diz que tudo tem que ser feito em nome de Jesus? Só tem sentido para Deus se eu fizer qualquer coisa em nome de Jesus. E lá Deus, usar o nome dele não podia ser em vão, senão era um amaldiçoado, estava sob maldição. Agora aqui Jesus, que recebeu o nome que está acima de todo nome, me deu, me abençoou com o nome dele, para eu fazer tudo em nome de Jesus. E não pode ser em vão, tem que ser de acordo com a santidade dele, tem que ser de acordo com o que a Bíblia revela dele. Não falar em nome de Jesus tem que estar de acordo com a Bíblia, para as coisas funcionarem. Amém? Amém ou não amém? E isso se eu escutar, e como eu estou escutando isso? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Para começar, não por mérito nosso, mas ele nos gerou de novo, lemos em Tito. Ele faz uma obra naqueles que se rendem, naqueles que não se escondem, naqueles que aparecem, fala para ele. O que está, falar que está tudo bem, não estando, está se enganando a si mesmo. E ele conhece, sabe todas as coisas. Ele sabe se tem um inimigo diante dele ou um filho. E ele sabe o inimigo que ainda está aqui, que ele quer tirar. Um sentimento ruim é inimigo. O príncipe da paz veio morar dentro para tirar todos os inimigos. E o de glória em glória se torna uma realidade. A chamada do Evangelho é a chamada ao arrependimento. Arrependimento de quem? Dos pecadores. Porque levou a vida toda pecando. Isso é o que diz a Bíblia. Não interessa qual seja a gravidade. Em Cristo é que tudo acaba a inimizade. Se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se viver segundo o Espírito, vivereis. A inclinação para a carne, morte e destruição. A inclinação para o Espírito, vida e paz. É o que diz a Bíblia. E a Bíblia diz que os que são de Cristo, agora, claro, assim, os que são de Cristo, estão vivendo sob o nome de Jesus, sob a autoridade de Jesus. E os que são de Cristo, e aconteceu isso, a Bíblia diz que tudo morreu. Os desejos, as paixões. Antes éramos, agora não. É o que diz a Bíblia, no dia do julgamento, vai ser de acordo com esse padrão. O antes passou, tudo se fez novo. Em quem? Em Cristo. O que aconteceu para ficar tudo novo? Se rendeu. O Cordeiro entrou no homem interior e tirou o pecado. Antes, as paixões mundanas acabaram. Antes, a revelação de sentimentos carnais acabaram. Mas a nossa querem tirar o meu foco. Nós cantamos, mas não, o foco é a eternidade. É a eternidade que ele deu. E toda a mensagem em Cristo tem que estar ligada à eternidade. O chamado do Evangelho é o arrependimento de uma vida de pecado, de dívida para com o Criador. E depois do arrependimento se converte a Deus. O chamado do Evangelho não é para, se você está sem paz, venha nessa reunião que vai terminar. Não, quem não tem paz, a culpa é o pecado. Em Cristo Jesus entra uma nova paz, porque a inimizade acaba. Entra uma verdadeira alegria. A tristeza por causa do pecado, da natureza caída, é retirada. Em Cristo, toda a maldição do Éden acaba. Todo sofrimento.
Agora conseguimos, e por causa do nome de Jesus, é que vem o sofrimento, a causa. A Bíblia diz que é bem claro que Deus não ouve. Deus não ouve pecadores. É o que diz a Bíblia. Deus não ouve pecadores. Então ele não usa o nome dele, o poder dele, para abençoar alguém que não quer se converter. Isso não existe. Onde tem mentira, não tem Deus. Porque nenhuma mentira vem do Espírito da verdade. Não, os judeus, aqueles cegos de nascença, saiu pulando, saltitando, todo feliz, e aqueles homens perguntaram 3 vezes o que aconteceu, quem fez isso. Nós nem sabemos, eles falaram, não sabemos de onde ele é, afirmaram que Jesus era pecador. Aí, mas não sabemos de quem ele é. Aí o ex-cego, aí a maravilha está aí. A maravilha está aí. Nós sabemos quem é Moisés, mas não sabemos quem ele é. Mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. E nós sabemos, aí jogou para eles, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, só ouve aqueles que o temem e faz a sua vontade. Nós sabemos disso. Deus, é isso. Então, e ali estava quem estava ali obedecendo ao Pai? Jesus. Nós sabemos que Deus só ouve aqueles que o temem e faz a sua vontade. A esse, ele o ouve. Amém? Então existe um Deus que quer, porque quer fazer o que nós precisamos, mas que esteja de acordo com a visão dele. Amém? E em nome do Senhor Jesus, os inimigos de Jesus, toda oposição contra Deus é inimizade contra Deus. A graça foi manifestada a todos os homens. Amém? E não é para quê? Para salvar. Não dou a outra a minha glória, não dou. E nem a imagem de escultura a minha honra. Ele é o Senhor. Eu não sou. Amém? Você não é. Só estamos de pé por causa da... O cristão verdadeiro só está de pé por causa da fé. A fé que não foi mérito nosso. Ele que dá. Amém? Ele que levanta todo mundo. Quem levantar amanhã de manhã para trabalhar, Deus que levantou. Mas não entende isso. Está cego. Pensa que por sua capacidade é que está levantando. Não é. Tudo movimentando aí, ainda poder estar vivo. É porque ele está deixando. E ele está deixando por causa de um motivo, pela misericórdia. Não está deixando para você, nem para mim, para ninguém, ficar ainda usufruindo desse mundo. Não é isso não. Ele está deixando e dando a oportunidade do arrependimento. E se eu ainda estou firme, ele não está me deixando vivo para passear, para ganhar mais dinheiro. Ele está me deixando vivo para continuar a obra dele. É só para isso. Não é para ganhar mais dinheiro, ser promovido, não é nada disso. Não é para usufruir mais das comidas que o mundo está criando, mais saborosas. Não é nada disso. A Bíblia diz que a minha cidade agora, a cidade do cristão, está no céu. De onde nós esperamos, está escrito, de onde nós esperamos o justo juiz, o nosso Salvador, Jesus Cristo. A mente muda. A mente muda. Então a preocupação agora é com as coisas celestiais. Isso é Deus, que quer porque quer nos expor para fazer uma limpeza, tirar o que tem que ser tirado. E ele faz isso. E não adianta se esconder, porque não há criatura encoberta diante dele. Todas as criaturas estão nuas e patentes.
Ele enxerga tudo. Amém? Amém ou não amém? Abra a palavra do Senhor no João 9. Glórias ao Senhor Jesus. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador não sei, uma coisa sei, e é que havendo eu sido cego agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, não o viste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer também seus discípulos? Então os juriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Irmãos, isso é a visão espiritual. O que tem de gente respondendo isso? Seja ele você. Nós somos discípulos do pastor tal. Nós somos discípulos da igreja tal. Tem muita gente, mas são poucos. Mas tem os fiéis que estão falando: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. É o que importa. Amém? Na Bíblia, irmão. Estou falando na Bíblia que uns dizem que é de Paulo, outros de Cefas, outros de... Não é isso? Cristo está dividido. Os fiéis são de Jesus. Purificou para si um povo seu. Purificou para si. Isso é eterno, essa palavra. Purificou, lavou, perdoou, limpou, santificou um povo seu. Zelosos de boas obras. Obras da fé nele. Essa é a verdade da Bíblia. Amém? Amém. Já fez. Ele fez isso. A fé, uns vão tomar posse, os outros não. Porque, infelizmente, outros vai ocorrer como disse Jesus. Assim profetizou o profeta Isaías a respeito de vós. Ouvem, mas não ouvem. Tem ouvido? Vem, mas não vem. Por quê? Porque Deus cegou para que não vejam. Mas depois vai falar, não foi Deus que agiu e fez isso de propósito, por causa da dureza do coração deles. Então, por causa da dureza que Deus enxerga lá dentro, antes de todos nós, Deus não permite a revelação, não acontece, a transformação não acontece. Eles ouvem, têm ouvido, estão escutando, mas não ouvem. A Bíblia não entra no coração, não faz a obra, porque há uma barreira. E é aí que ele vai usar a parábola. É depois disso que ele vai usar a parábola dos 4 solos. Preocupações do mundo, um solo pedregoso, um na beira do caminho. Mas a Bíblia diz que são 4. O quarto, coração aberto, para receber a palavra do Senhor e frutificar. Amém? Amém. E isso, a culpa é do homem, não é de Deus. Então tem o que aqui? Aqui esse homem estava defendendo Jesus. E as autoridades que eram terríveis e tinha poder sobre eles, querendo que ele negasse o que o que Jesus tinha feito. Ele não quer ser discípulo dele? Não. E começa a conversa, e Jesus vai dizer: tu crês? Quem é ele para que eu creia? É ele que fala contigo. Aleluia. Ele eu creio. Amém? Amém. Glórias a Deus. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais
de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: nascido todo em pecado, nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Amém? Crês tu no Filho de Deus? Jesus está falando, quando filho, Jesus está falando para ele: eu sou Deus, eu tenho todo o poder de Deus em mim. É isso que Jesus está perguntando para ele, amém? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto e é aquele que fala contigo. Amém? Amém. Tu já tens visto que eu que abri os teus olhos, tu não podia ver, agora tu viu o que eu faço. Amém? Glória a Deus. E é aquele que fala contigo. Presta atenção, irmão. Eu tenho que falar igual esse ex-cego. Eu tenho que fazer parte dele. Eu sou ele. Jesus me revelando: tu já me viu. Amém. Tu tem me visto. É eu que estou falando contigo. Não sou eu. O mesmo Jesus. É o Espírito. O Espírito não trabalha na mentira. Onde tem a verdade, está o Espírito da verdade, está Jesus. Jesus falando comigo, falando com qualquer uma pessoa, está assim, essa resposta: eu que falo contigo. Jesus, amém? Jesus, através da palavra, como usou Isaías, como usou Pedro, Paulo, esses homens escreveram inspirados pelo Santo Espírito, e o Espírito só revelou aquilo que Jesus falou. Então é a palavra do Senhor para mim e para nós, para o quê? Para a inimizade acabar. Qualquer tipo de inimizade, qualquer resquício que ainda separa, que tira da comunhão, Jesus quer tirar. Aí vai da minha consciência, porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia é revelada e quer uma resposta. E pergunta depois da mensagem: tudo bem? Como é que está a tua consciência? Aí, a maioria das vezes, num sorriso falso: tudo bem. Mas não, o Espírito Santo não trabalha assim. O Espírito Santo fala assim: ó, confessa as vossas misérias. Ele não aceita isso. Que para ficar tudo bem com Jesus, tem que confessar que está tudo mal. Aí fica tudo bem. Amém? E isso não precisa ter vergonha. Diante dele, vou ter vergonha de quem está me mantendo, respirando. A única coisa que ele está fazendo comigo é me dando oportunidade, que eu só estou vivo por causa dele. Por causa dele. Não é o celular que me mantém vivo. Na verdade, o celular é para governar os mortos. Porque ele veio para dar vista aos cegos, para fazer o cego enxergar, o surdo passar a ouvir e enxergar com os olhos deles. A Bíblia diz que agora eu tenho a mente de Cristo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não é do Pai, é do mundo. E o mundo e as suas concupiscências passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A Bíblia diz que o inimigo, número 1, influencia todas as mentes daqueles que ainda se encontram como inimigos de Cristo.
Mas em Cristo Jesus, a inimizade com Deus acaba, de um inimigo ali, um inimigo se torna filho. E esse filho é protegido pelo Pai. Protegido para não ser mais escravo daquilo que domina os outros seres humanos. Para a gente poder, a Bíblia diz que em Tiago, se eu conseguir levar alguém que está afastado da fé a voltar para o caminho, uma multidão de pecado foi perdoado. Encoberto, acabou. Significa, se ele voltar, Jesus está falando, eu perdoo todos os pecados. E tem mais, o texto diz, e tu vais salvar uma alma do inferno. Isso é evangelho. Isso é evangelho para salvar a nossa alma. Qualquer pensamento contrário é inimizade contra Deus. O chamado do evangelho é para o arrependimento e andar em novidade de vida. Novidade de vida não tem nada a ver com esse mundo. A nossa esperança é a vida eterna. Depois, sendo reconciliado com Ele, a Bíblia diz que, sendo justificado mediante a fé, temos paz com Deus. O propósito, a fé acaba a inimizade. Amém? E a Bíblia diz que, pedindo em nome daquele que gerou agora a paz, que acaba com a inimizade, que é em Jesus, aquele que acaba com a inimizade pelo sangue dele na cruz, pelo sangue perdoado, amém? Acaba a inimizade, andando agora em comunhão com o Pai, andando agora em comunhão com o Pai, vivendo sob a autoridade do nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Toda autoridade do mal não tem mais poder sobre aqueles que estão vivendo sob o domínio de Jesus. Todo sentimento, autoridade de um sentimento ruim, carnal, seja lá qual for que estiver aqui dentro na alma de alguém, se a autoridade de Jesus chegar perto, o coração abrir para essa autoridade entrar, esse mal tem que sair, porque se pedir no nome dele vos será feito, amém? Será feito, a obra dele é para que isso aconteça. No capítulo 15 de João, e nós temos que desfrutar disso. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém? Amém? Glória a Deus. E assim são aqueles que se tornaram verdadeiramente os amigos do Pai, filhos de Deus. Então eu trato como amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tenho anunciado. Amém? Glória a Deus. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça eterno, a fim de que tudo, isso para quê? A fim de tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Ele vos conceda, é certo. Em nome de Jesus, agora eu tenho que confessar que preciso. Eu preciso de algo de Deus. Eu preciso que seja retirado e Ele quer retirar. O propósito dele é retirar a obra do Espírito, santificar. Se santificar é o quê? Tirando o que tem que ser tirado. É acrescentando o que tem que ser acrescentado. Busca e pensa nas coisas de cima, quem nasceu de novo. O de glória em glória se torna uma realidade. O Espírito Santo vai continuar a agir. Falei, essa reunião que vai acontecer hoje,
tem uma causa primária. A causa de eu estar pregando, a causa de nós estarmos aqui reunidos, a causa primária foi Jesus ter morrido há 2000 anos atrás. A causa primária é a fé na obra. A causa primária é ter um coração transformado para querer estar aqui. E tem um propósito de eu estar aqui. Tem uma causa de eu estar aqui. O propósito. Para quê? Eu tenho que me fortalecer. A maior dádiva, o presente que eu podia ter na minha vida até agora, aos 58 anos, foi poder servir a Deus e falar o que Ele quer. Nós não podemos nos reunirmos só porque vamos nos reunirmos para ver o rosto de uns aos outros. Não, isso é inimizade. Isso é estar na inimizade. Tem que estarmos reunidos por amor de Jesus. Essa é a causa. E saber que o nome dele está aqui. E saber que o nome dele vai me ajudar a servir a ele melhor. E saber que o nome dele vai limpar, vai me limpar, eu sei disso. Então eu quero porque quero ir na reunião. Porque é onde eu vou ser exortado. Onde eu vou ser purificado. Onde eu não vou permitir, vai me ajudar o meu coração não ficar petrificado com o engano do pecado. Deus vai estar me dando chance para eu morrer em paz com Ele. Deus está me dando chance para arrancar todo tipo de inimizade que ainda existe aqui em mim. Deus está me dando oportunidade para limpar os meus ouvidos, para transformar a minha vida de um homem terreno, carnal, num homem espiritual que quer as coisas do céu, para pensar e buscar nas coisas de cima, para largar todo tipo de sentimento que é tudo, sentimento ruim, carnal. Minha vontade é algo um inimigo que está dentro de mim, e Jesus venceu todos os nossos inimigos na cruz do Calvário. O amor de Cristo nos constrange, há uma motivação para arrancar tudo. Nós louvamos aqui que o meu bem maior, minha intimidade com Deus, ninguém vai mexer na intimidade com Deus. E Ele que trabalhou para que isso pudesse acontecer. Eu tenho intimidade com Ele, chamar Ele de Pai, aquele verdadeiro merecedor e digno de toda adoração ao Deus desconhecido. Então, era desconhecido. Quantas pessoas lá na Grécia devem ler esse texto, e os verdadeiros cristãos na Grécia devem ler esse texto e glória a Deus, a gente não conhecia, e Deus enviou esse homem para pregar o verdadeiro Deus para nós. Aí, Zeus foi jogado no chão, Mercúrio despedaçado, todos eles despedaçados. Passamos a conhecer o verdadeiro Deus. Esse Deus não é Mercúrio, não é Zeus, não é nada disso que governa a gente, que dá respiração. É Ele que dá respiração, é Ele que deixa todo mundo vivo. Toda a vida primária de tudo é nele, porque nele nos movemos e existimos. Só Ele é digno de toda adoração. Não é andar prostrado, todos agora juntos. Se eu falar para você, eu estou com essa mensagem, eu estou mandando vocês olharem para onde? Jesus, Jesus, e não tem como a mente, Quem está aqui dentro me leva a olhar para lá. Onde é a minha cidade agora? É para lá. Agora presta atenção nisso. O que o homem cria, mexe com a cabeça. Chegou alguém para fazer a gente olhar para cima. O Criador do universo. Amém? Quem está com o celular na mão durante o dia, como é que fica? O Espírito Santo chegou para falar, olha para cima. Amém? É isso. O resto é inimigo. Mas a Bíblia diz que a inimizade acabou. O mundo trabalha o sistema para agradar a carne.
cobiça, para ele quer que eu busque, mas Jesus disse que o espírito que tem o domínio próprio. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. A Bíblia diz que o maligno não lhe toca. A Bíblia diz que nós não estamos mais na carne, que o espírito de vida em Cristo Jesus me salvou. O espírito de vida. Tudo terreno acabou. Se alguém quisesse se gloriar, muito mais eu, Paulo falou. Da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, sob a lei, zeloso, irrepreensível, tinha tudo para me gloriar no sistema judaico, mas descobri que tudo aquilo que eu fundamentava a minha vida não passa de esterco, pelo conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como? Esterco. Como é que eu tenho que olhar para as coisas que o mundo cria? Como esterco. Por causa de quê? Por causa do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, o qual tenho por perda todas essas coisas e não passam de esterco, por causa de quem eu conheci. E era desconhecido, agora eu conheço. E pela fé nele, amém? Uns ouvem, nem ligam, está escrito. Mas a Bíblia diz que tem o quarto solo, que escuta e frutifica, e frutifica, e frutifica. Amém? Quem somos nós? Abra a palavra do Senhor em Isaías. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Meu nome, amém? Este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quem está falando conosco? O Espírito Santo. O Senhor é Espírito. E onde quer que esteja o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Este é o meu nome. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Significa o que nós lemos em Atos. Significa que tudo está de pé, porque Ele é Senhor. Eu sou o Senhor. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, é Ele que está sendo apresentado. Amém? É Ele que está sendo apresentado, Ele é o Senhor, Salvador e Senhor. Este é o meu nome. Aí Ele fez o quê? Este é o meu nome, o quê? Senhor. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Então agora eu ajo em nome de quem? De Jesus, que diz que eu sou o Senhor. Senhor, e é todas aquelas outras coisas que têm autoridade sobre a vida dos seres humanos e se manifestam como senhores. Eu sou o Senhor. E os sentimentos, Senhor, que não tem como de tirar dentro de nós, como sentimento ruim, é medo, é preguiça, esses sentimentos que me governam, Senhor, de incredulidade, não estou dando nem atenção à sua palavra, esse sentimento ruim está me dominando como um Senhor dentro de mim. Eu sou o Senhor. Onde ele entra? Aí vamos, igual desenho, igual filme que nós vemos, todo sentimento ruim, tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo podre, carnal que ainda está dentro, preguiça, cobiça, inveja, malícia, tudo de ruim, nojento, que ainda governa, satisfazendo a carne, estão bem conversando lá dentro, que eles têm amizade, esses sentimentos, essas coisas podres são amigas, porque mantém longe dele, são amigos. Aí ele entra, ele vem entrando, olha quem está chegando. Tem que sair. E eu vou pregar para todo mundo, não interessa para quem. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Amém? Todo tipo de inimizade é quebrada, qualquer uma. A inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não é sujeita à lei de Deus.
Não tem como. E nem verdade o pode ser. Não tem como ser carnal e não tem como ser espiritual. Ninguém vai conseguir ser leal a dois senhores. Vai desprezar um. Ele que falou isso. Por isso que ele purifica para si. Acabou. Amém? Ele faz a obra para ele. Então, se a Bíblia diz, purifica para si. Para si ele me salvou, me regenerou, me perdoou, fez uma obra na minha vida, para quem? Então ele fala assim, o que eu fiz em você? Eu fiz em você, fiz em você, para si. Aí eu olho para onde? Obrigado. Tiro meus olhos daqui da terra, que a minha cidade agora é lá, onde ele mora. Amém? Isso é espiritual. Que dia é o dia das mães? Segundo domingo? Quem criou foi o homem influenciado por Satanás. Porque Jesus fala na palavra que o dia das mães é todo dia. Mas os dias da mãe, as mães recebem o quê? E são os dias que elas vão ser? Não. Então, as mães cristãs, elas recebem presente todo dia, com a vida. E a dádiva de poder ser mãe. E dá o presente de poder servir a ele todos os dias. Então, parabéns pelo teu dia. É ele que sustenta todas as coisas e mantém todo mundo vivo. A glória dele. Dia dos pais. Dia do pai. Todo dia. Não dou a outra a minha glória. Não dou. Não dou. Isso é espiritual. Não dou. Feliz aniversário. Porque é ele que mantém tudo vivo. A glória é dele. Nada vindo pode me levar a olhar para o homem. É para ele. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Mas o que é? Um pouco de fermento. Leveda toda a massa. Essa é a espiritualidade que ele quer. 1 Coríntios 4, 7. Nós recebemos dons. Aí se gloria porque tem um dom. Não é verdade? A pessoa faz um bolo e exalta, pô, tu tem uma mão incrível para fazer bolo. Né? Cheio de, né? Aí se sente. Jogador de futebol, eu joguei bola. Até hoje alguns me encontram, fala jogador. Mas é um dom também. Tudo é um dom. Dado. Ninguém nasceu e pequenininho falou, eu vou ser isso. Não, nem falava. Nasce normalmente. É dom. Aí a Bíblia diz assim, se você recebeu, como é que tu se gloria como se não tivesse recebido? A glória não é tua. Eu vim te salvar sem tu ter feito nunca nada de bom para mim. Tu nunca, pensando que eu estou olhando nos dons que não salvam, o que salva são o fruto que eu vou colocar dentro de você. A glória dele em todos os momentos. O verdadeiro milagre é tirar o velho homem e colocar o novo para viver. E que seja assim em nome de Jesus. Você e eu, se quer Deus, tem que sumir. Todo inimigo ele venceu. Eu tenho que revelar que eles foram vencidos. Porque ele venceu todos os nossos inimigos. Levou cativo o cativeiro, para a glória ser só dele. Acabou a inimizade. Então, em nome de Jesus, eu vendo que ninguém sirva a Deus, coloca como os atenienses colocaram, esse Deus que vocês estão revelando que é desconhecido. Está sendo revelado um Deus
e não é conhecido, não é esse Deus. Porque o verdadeiro Deus foi revelado em Cristo Jesus. Porque a glória de Deus foi manifestada em Jesus Cristo e agora é manifestado na igreja, que é o corpo dele. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a igreja, que é o corpo dele, o mundo tem, vimos a sua glória, a glória dele. Amém? Que revela que nós conhecemos esse Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E só tem um jeito de acontecer isso: quando o nome de Jesus está sobre nossas vidas. É o que diz a Bíblia, em nome de Jesus, e não usando esse nome de qualquer jeito, porque quem usa o nome dele fora do padrão dele, da palavra dele, está sob maldição. Usar o nome dele é trazer a grandeza de Jesus, a santidade, para a situação. Como se ele muitas vezes estivesse concordando e apoiando e tendo intimidade com uma mentira. Está sob maldição. Então, em nome do Senhor Jesus, onde tem mentira, existe um povo sob maldição, porque está sob pecado, sob maldição, usando o nome em vão. Amém, irmão? Isso é sério. Isso é sério e tem que ser anunciado. E quando for anunciado, Paulo falou para os Gálatas: virei vosso inimigo por falar a verdade. Está repreendido aqui em nome de Jesus. Amém? Nos esquadrinha e nos revela a nossa situação. Para eu enxergar o quê? Eu estou servindo um Deus desconhecido? Está repreendido. Eu não conheço Deus, eu passei a conhecer melhor Deus hoje. Agora, quem acha que não precisa, está com problema sério. Então, em nome de Jesus, não é um Deus desconhecido mais, em nome de Jesus. E em nome de Jesus, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Em nome de Jesus, pode crer que acontece. O problema para ter o nome de Jesus é o quê? Abrir o coração para ser tirado todos os outros nomes. Deixa todo o embaraço. Aí o nome dele, total liberdade para agir. Em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé.